Eu terminei, né, a gente terminou ali nossa outra aula falando do Gadamer, né, e do giro hermenêutico nas ciências, ou também, né, giro hermenêutico na verdade é um resultado, né, um produto do giro ontológico linguístico na filosofia, né, e enquanto, portanto, a historiografia, antes dessa revolução copernicana na filosofia, ela se opunha, né? Ela precisamente se caracterizava se diferenciando da literatura, da narrativa, né? Porque a história seria o domínio da verdade e a narrativa o domínio da ficção. Enquanto, portanto, antes desse giro hermenêutico, a historiografia desprezava, né, não reconhecia a forma literária na sua própria escritura, né, no projeto da hermenêutica filosófica, né, com Gadamer, reconhece-se como literatura toda produção escrita que participa da tradição linguística. E se é assim, né, o próprio Gadamer vai dizer lá em Verdade e Método, né, num ponto que se chama precisamente a literatura, né, como uma posição limite entre as ciências e as artes, ele vai dizer que a compreensão dos textos, né, como por exemplo aquela que o historiador agencia, não difere tanto da experiência da arte. Né? Então, ou seja, o caráter de escritura, tanto da literatura quanto da obra científica, né, ela vincula o texto ao seu receptor, ela vincula o texto ao seu intérprete, ou ela vincula o texto ao seu leitor. Né? Esse leitor que, antes de se conscientizar do caráter documental ou literário daquele texto que ele tem diante dele, ele vai compreender o que esse texto diz, o que esse texto propõe, né? A partir do significado do conteúdo desse texto. Né? E é por isso que a literatura ocupa essa posição limite, em que precisamente se faz a passagem entre a arte e a ciência. Literatura não é nem arte e nem ciência. Ela está nesse espaço de tensão entre essas duas categorias. Né? E fato é, né, que esse giro ontológico hermenêutico efetuado pelo Gadamer, ele produziu novos meios, novas abordagens, né, abordagens que hoje alguns chamam de interdisciplinares, né, entre história e literatura. Eu queria ressaltar aqui duas, tá? Entre diversas. Né? A primeira delas é a história como literatura. Tá? A história da literatura, obviamente, né, não raro ela era exercida pelos próprios críticos literários desde o século XIX. Né? Isso não constitui uma grande novidade. Em contrapartida, o reconhecimento do caráter inexoravelmente, né, inevitavelmente literário, retórico ou poético dos escritos historiográficos, ele não pode mais ser negado. Né? Tem-se aí, né, a história como literatura. Né? Afinal de contas, a historiadora, o historiador, ele sempre foi, desde a antiguidade clássica, uma narradora, um narrador. Daí não há como fugir da estrutura narrativa dos seus textos. Né? Daí, né, vem, por exemplo, dizer um autor clássico hoje já na historiografia como Hayden White, né, que vai destacar o conceito, vai destacar a partir do conceito de meta-história a estrutura verbal da prosa narrativa de todos os textos historiográficos. Né? Segundo White, a historiografia ela perdeu de vista essas suas origens literárias, mas deve resgatá-las, recuperá-las, sob pena de
de continuar sem a sua principal fonte de força ou de renovação, que é precisamente a poética, né? A poiesis. Né? O que é poiesis? É precisamente o ato criativo, tá? O ato de pôr. Poiesis vem de criar, né? E de pôr. Então, assim, o White ele quer demonstrar que é um estágio, vamos chamar assim, de pré-crítico, em que o historiador, que é um autor, ele escolhe estratégias retóricas, estratégias narrativas, estratégias conceituais. E essas estratégias que são precisamente o que estrutura, afinal de contas, o material que ele pesquisou, o material que ele levantou. Né? E essas estratégias, elas tomam a forma, segundo White, né, que de certa forma ele é um estruturalista, de cada um dos 4 tropos da linguagem, né, que ele chama a metáfora, a metonímia, a sinédoque e a ironia. Né? Na medida em que existe uma escolha, a poiesis é escolha, é pôr, né? Esse gesto é eminentemente poético. Né? A ordenação dos dados que você pesquisou, ela parte de um momento primário, ela vem depois de uma decisão que cria uma certa narrativa. Então, se poético é criação, né, a posição do historiador aqui é análoga do literato, é análoga de quem escreve ficção. E o White, inclusive, vai contrapor essas 2 figuras que eu coloquei aqui. Né? O Marx, nesse sentido, né, o White diz que faz uma defesa filosófica da história no modo metonímico. Né? Enquanto Nietzsche, por sua vez, ele faria uma defesa poética da história no modo metafórico. O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é que, independente do White estar certo ou não, né, que me soa, né, o White me soa um pouco estruturalista demais, o mais importante aqui é que existe uma relação. Isso é inegável. Existe uma tensão entre forma e conteúdo do discurso histórico. E ela não pode ser ignorada pelo historiador contemporâneo, não depois do giro hermenêutico. Essa relação ela é circular, ela remete mesmo ao círculo hermenêutico. A forma determina o conteúdo e vice-versa, assim como as partes determinam o todo e vice-versa. O outro ponto que eu queria destacar aqui com você é a questão do historiador como narrador. Né? É importante destacar aqui as mudanças promovidas na relação história e literatura sobre a perspectiva das produções literárias. Né? Se o romance histórico, por exemplo, do início do século XIX, ele se caracteriza por uma idealização, exaltação de um passado histórico, né? Vinculado a um processo de consolidação de identidade nacional. Né? No contexto contemporâneo, esse mesmo romance histórico ele é reinventado no pós-modernismo. Né? Ele dá origem, por exemplo, ao que vamos chamar de metaficção historiográfica. Né? Ela vai dar, né, cujo objetivo é praticamente revisar o passado, o chamado revisionismo histórico, né, que é um traço essencial desse novo modo de escrever o romance histórico. No âmbito, por exemplo, de discussão teórica, a aproximação da história com a literatura ela vai se configurar a partir de algumas questões básicas, né, relativas à própria narrativa historiográfica. Então, o caráter representacional da narrativa historiográfica, a reconstrução imaginativa, né, as falácias que existem, né, que existiam sobre aquele modelo positivista, da neutralidade e da objetividade. Gente, a impossibilidade de neutralidade dos discursos ela é apontada, por exemplo, desde de Peter Burke, por exemplo, né? Vai falar, ele diz, cada vez mais os historiadores estão começando a perceber que seu trabalho não reproduz o que realmente aconteceu, tanto quanto representa de um ponto de vista particular. Né? Então é preciso considerar, diante dessa falta de liberdade dos historiadores para inventar personagens,
palavras, pensamentos, né, do mundo empírico, a necessidade dele, ele tem de praticar, assim como faz o romancista, uma heteroclossia, né? Ele tem que incorporar no seu relato vozes distintas e opostas, né? Quanto mais ele fizer isso, mais rico o trabalho dele fica, né? O tema da objetividade, né? O Paul Ricoeur, por exemplo, ele vai dizer que a história é o reino do inexato, não é o reino do exato, né? E esse fato, o fato de que a história, na verdade, é o reino do não exato, da incerteza, ela justifica, ela é precisamente o que justifica o historiador. Ela justifica as incertezas do historiador. É por isso que o método histórico não pode ser outra coisa senão um método incerto. A história que quer ser objetiva não pode ser objetiva. Não existe reviver na historiografia, mas reconstruir. E se reconstrói, nunca será como antes. Então, veja, o que eu quero reter aqui com você é que o discurso histórico ele é sempre mediado. Ele é mediado por mais que uma consciência, por uma inconsciência também autoral. A historiadora, ela refrata. Eu coloquei o que é esse sinal aqui, essa operação ótica? Isso aqui é a refração. A historiadora, o historiador, ele refratam esse outro universo. O passado, chame o passado, mas eu prefiro chamar outro universo, outra temporalidade. Então isso tanto limita, ou melhor, impossibilita o conhecimento absoluto desse outro mundo, que você pode chamar de passado, quanto possibilita um tipo de conhecimento, ainda que fragmentado, ainda que precário, sobre esse outro mundo. Então, a literatura, ao enfocar a narradora ou narrador, ela surge como um outro ponto de convergência entre história e literatura. E aqui eu peço que você pense, por exemplo, nos narradores do Machado de Assis. Quem são os narradores do Machado de Assis? Ora, a teoria literária já apontava isso muito, muito mais cedo que o Hayden White, que não dá para confiar no narrador, precisamente com autores como Machado de Assis. Se você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas acreditando no Brás, você está lendo errado. Você tem que ler com a lente da ironia, como o próprio autor dispõe no prefácio do livro. Se você... A velha querela se Capitu traiu ou não Bentinho só faz sentido se você acredita demais nele. Quando você percebe que é um narrador que tem sérios problemas em si, que esses problemas não têm nada a ver com os outros, você já muda de foco. Você já tem uma outra perspectiva das coisas. Então, assim, é importante pensar que esse narrador ele é sempre um mediador. Ele refrata esse outro mundo que ele tem contato também, sempre de modo precário e indireto, ele refrata esse outro mundo em uma narrativa. Então, há sempre um mundo construído por esse narrador. Esse narrador que tem preferências ideológicas, que tem preferências morais e tudo mais. Então é sempre importante fazer uma leitura, como dizia o Walter Benjamin, a contrapelo desses universos.